Fala daí, galera, estamos aqui fazendo um vídeo para o canal. Hoje é um vídeo sobre conceitos também, sobre princípios, e se inscreva no canal, dê um like no vídeo, toque o sininho das notificações, comente, compre os cursos e entre em contato com o conteúdo do canal. Beleza? Pessoal, hoje é o seguinte, é um conceito técnico que eu venho desenvolvendo já há um tempo, e a ideia é de mostrar para a pessoa qual é o sentido da distribuição do peso, entendeu? Não é a importância, é para onde que ele vai deslocar o peso dele, qual é o lugar onde você vai colocar o seu peso que vai conseguir manter a pessoa controlada e dominada. E eu uso um princípio, que eu chamo de o princípio do peso de papel. Quando você tem uma folha numa mesa e bate um vento, você coloca um peso nessa folha para essa folha não sair voando, não sair do lugar. Se você coloca o peso nas extremidades da folha, é bem possível que essa folha escape. Se você colocar numa ponta, na outra ou nas extremidades do papel. O lugar certo de você colocar o peso para o papel não voar é no meio. É no meio. Eu gosto de fazer essa analogia para mostrar para você que o lugar onde você deve distribuir o seu peso também é no centro de gravidade da pessoa. Se essa pessoa está lá no chão, eu não tenho que colocar meu peso nas pernas dela, ou no braço dela, ou nas extremidades do corpo. Eu tenho que botar meu peso no meio do centro de gravidade, onde essa pessoa realmente vai ter uma carga. Qualquer movimento dela, ela vai ter que primeiro tirar um peso de cima para depois fazer o que ela quer. E isso faz com que você consiga fazer uma luta mais controlada, com mais domínio, e saiba para onde você tem que colocar o seu peso. Porque você não pode ficar dependente de controlar uma pessoa, abraçando a pessoa. Vai ser bom que eu vou poder mostrar isso aqui na prática com o Tony aqui hoje. Então você tem que colocar o seu peso de forma que o seu tronco controle a maioria dos movimentos da pessoa. Porque senão você fica com seus braços inutilizados para poder finalizar, botar uma mão na gola, fazer uma pegada no pulso, para poder fazer uma chave de braço, uma torção de braço, um estrangulamento. Entendeu? Então eu vou mostrar isso aqui um pouquinho. Tony, pode ficar deitado aqui. Sim. Isso. Pessoal, presta atenção, encolhe a perna, presta atenção. Tony está aqui, eu vou tentar dominar ele e ele vai tentar se movimentar. Então o que acontece? Se eu colocar o peso só no ombro de Tony aqui, o resto do corpo dele fica solto. Ele vai conseguir virar para cá, virar para lá, fazer todo o movimento. Se eu colocar meu peso só nas pernas do Tony, o tronco dele, ele vai continuar se movimentando. Então eu não posso colocar o meu peso nas extremidades. A maior parte do meu peso não pode estar por fora do corpo dele, tem que estar exatamente no meio do corpo dele. Os americanos chamam 100 kg de crossbody, corpo cruzado. Quer dizer que eu preciso fazer uma cruz com o meu oponente para eu poder dominar ele. E os lugares onde você consegue dominar o seu oponente é quadril, ombro e pescoço. Esses 3 pontos são pontos de domínio. É como se eu estivesse na folha de papel, eu não estou botando o peso na esquina, eu estou colocando o peso no meio. Então isso é muito importante para você entender. Então a ideia é que o meio do meu corpo controle o meio do corpo dele. Eu não posso ficar com o meu peito no quadril dele, a maior parte do meu peso para fora, porque aqui ele está solto, se ele quiser sair. Isso. Ele se movimenta. Entendeu? Então a ideia é que eu esteja com a maior parte do meu tronco em cima do tronco dele. Aqui ele tem um peso em cima. Aqui ele tem uma carga em cima dele. A ideia é que a lateral do meu quadril aqui, ó, esteja conectado com a lateral do quadril dele. E meu corpo nunca tão reto, porque se eu ficar só aqui também, essa parte do corpo dele está mais livre. Então a ideia é que eu fique um pouco na diagonal. Para quê? Para pegar o domínio do pescoço, do peito e do quadril dele. Aqui, se ele for se movimentar, ele vai carregar um peso. E eu, para poder segurar ele aqui, não preciso ficar abraçando ele.
Entendeu? E é muito comum, quando a pessoa abraça, o peso dela sair um pouquinho, isso aqui tira um pouco da minha capacidade de dominar. E outra, eu fico com meus braços condicionados a simplesmente segurar meu oponente. Se eu quiser fazer um estrangulamento, eu preciso soltar isso. Então, o ideal é que eu posicione o meu corpo sempre de forma que esse tronco faça o trabalho de controle e domínio. E as minhas mãos estejam livres. Para eu poder atacar um braço, para eu poder atacar uma gola, para eu poder mudar de direção, para eu poder estabilizar, caso ele dê um bump para lá mesmo, uma barrigada para lá, Tony, dá uma barrigada para lá, minha mão está lá. Ó. Muitas vezes acontece do cara estar aqui abraçado e jogar o peso aqui, o cara só ir virando o corpo para lá, ele como não tem a mão, ele vai cair. Então o ideal é que eu esteja com as minhas mãos estabilizando o meu peso. Entendeu? Então, tem gente que fala, por exemplo, as pernas têm que estar esticadas para o quadril ficar no chão. Isso é relativo. Por quê? Porque se eu estiver bem avançado, eu posso ficar de joelho no chão. Eu não posso ficar de joelho no chão é aqui para trás, porque aí o meu peso não vai cair nele, ele está solto. Tá vendo? Agora eu posso ficar com o joelho próximo no chão e com o peso bem avançado. Para isso, minhas mãos têm que estar no chão, porque eu não posso avançar meu peso aqui abraçando o Tony, porque na hora que eu avançar meu peso, eu perco o equilíbrio. Entendeu? Então, essa ideia do peso de papel é muito importante para você entender que o seu tronco tem que dominar o tronco do seu oponente. E não seus braços segurar ele. Seu tronco tem que dominar. Se você quer mudar de lugar, por isso que eu sempre falo com os meus alunos ali, não fica pulando para mudar de lugar, não. Entendeu? Se eu quiser transferir o meu peso, por exemplo, para o peito aqui, para o ombro do Tony, eu vou simplesmente rolar em cima. Transferindo o peso de um lugar para o outro. Porque se eu for dar um salto, esse saltinho é o momento que o camarada cria uma janela que ele pode escapulir. Então, o ideal é que eu esteja sempre controlando o tronco do cara com o meu tronco. E aí é claro que as minhas pernas me ajudam, elas são vetores de força, para que eu possa impulsionar meu peso para frente, para que eu possa criar uma base, impulsionar meu peso para cá, impulsionar meu peso para frente. A minha mão também no chão me ajuda, por isso que não é bom às vezes você ficar só segurando, porque com a mão no chão você cria um vetor, ó, de força onde seu peso pode ser empurrado para lá, pode ser empurrado para cá e você tem base. Isso faz diferença na hora que você está lutando, porque você consegue usar suas mãos para poder fazer todas as outras coisas que você vai precisar, em vez de ficar simplesmente abraçado, segurando no cara e controlando o cara. Beleza, galera? Isso aí é o que eu resolvi chamar de princípio do peso de papel. Eu sempre tenho que botar o peso no centro. Entendeu? Isso é importante também quando você estiver passando a guarda. Por quê? Porque se eu fico muito jogo com o meu peso, ou nas minhas bases, ou em cima só das pernas dele, o tronco dele fica livre. Só que na hora que eu deixo o meu peso em cima dele, assim, em cima do tronco dele, o tronco dele está sofrendo peso. É claro que a perna está na frente, mas o peso está sendo comprimido. Antes de fazer qualquer técnica, ele tem que me tirar, me empurrar, isso. O ideal é que você, com o tempo, aprenda. Se ele saiu, antes de você começar a passagem de novo, volta o peso para cima de novo. O tempo todo com o peso aqui, ó. A parte do meu quadril está no quadril, meu ombro alinhado com o ombro e meu rosto alinhado com o rosto. Se eu fico muito para trás da perna, o papel fica livre, ó. O vento está batendo e ele está indo para onde ele quer. Aqui não. Aqui ele tem que me tirar de cima. Fazer supino, adutor ou leg press. Para poder sair daqui. Porque o tronco dele está preso. E perdeu a mobilidade. Quer dizer que boa parte da velocidade dele ele perdeu. Entendeu? Então o ideal é que vocês aprendam a distribuir o peso de forma que a maior parte do seu peso esteja na mira do tronco dele. E não na mira das pernas. Porque senão ele vai ficar livre para poder pegar na sua gola, pegar no seu braço, fazer as técnicas que ele precisa fazer. Beleza, galera?